Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Resistência e Desordem. Hoje eu vou abordar um assunto que vai gerar muita dúvidas, muitos questionamentos, e é isso que serve esse canal. Ele serve para a gente questionar, dialogar, né, colocar nossas opiniões. Mas surgiu de uma conversa assim com um amigo em que ele questionava sobre se haveria a existência de extraterrestres. Ele duvida muito sobre desse fato de existir ETs, OVNIs, porque tudo para ele é demônios, né? Tudo para ele é do Satanás. Tudo que transcende o espiritual, de anjos, tudo para ele é demônios. Bem, aí eu coloquei essa perspectiva, coloquei uma análise da seguinte forma, de que não necessariamente tudo era do diabo, ou melhor, tudo era do demônio, do capeta, né? Porque eu vi um ET, eu vi uma pessoa diferente, é do diabo. Entendeu? Porque vi um negócio, é do Satã. Então eu comecei a questionar da seguinte forma. E aí eu analisei, e aí eu dei um exemplo lá na Bíblia, e como aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 6, né, que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Ao meu entender, eu acredito que os filhos de Deus são os anjos, né, caíram, que se relacionaram com as filhas dos homens, homens esses, filhos de Adão e daí por diante. E que nasceram os gigantes, ou nasceram os valentes, homens com renomes e daí por diante. Só que detalhe, se Deus criou Adão e Eva, criou, né, o ser humano, essa criação de anjos com humanos não seriam híbridos? Não seriam uma raça híbrida? E se a gente resgatar um pouquinho lá atrás, por que que o mal, né, o Satã, ele se rebelou contra Deus? Não foi também justamente porque Deus criou o ser humano e o fez à sua imagem, a imagem, no caso do Criador? E qual seria uma tática melhor para destruir e contrapor, né, Deus? Não seria destruir a raça humana? Seria destruir a raça humana, mas também seria criar uma outra raça, uma raça híbrida, para destruir toda a Terra. E é meio por este caminho que acredito. Meio por este caminho que eu acredito. E assim, aí nós temos homens de renomes, homens grandes, homens cultos, de grande força, de grande poder, híbridos, vamos dizer assim, híbridos, e não sabemos quais os motivos esses híbridos sobreviveram ao dilúvio. E vamos deixar bem claro, gente. Isso eu só fui entender com o passar dos tempos, né? Porque na igreja, que eu convivi muito tempo na igreja falava-se que o dilúvio veio para dividir, veio para matar os infiéis, para você que não vai se converter, você vai ser punido, e azar, você vai morrer afogado porque não aceitou Jesus. Mas na verdade não foi bem assim, não. Na verdade, a ideia do dilúvio, o propósito do dilúvio foi para tirar da terra toda a criação que não provinha de Deus, provinha dessa relação de anjos com humanos, ou da criações de anjos, até porque esses anjos caídos também tinham acesso aqui na Terra. E como inveja, ou por querer dominar também a Terra e querer escravizar os humanos, vou colocar nesse ponto, querer dominar os humanos, e isso faz tanto sentido se vocês analisarem a história dos Anunnaki, né? Porque os Anunnaki vêm
de fora da Terra, e ali começa uma ideia de dominação, e aí tem o Enki, tem... Enfim, eu não sou muito especialista sobre Anunnaki, mas tem uma certa particularidade muito similar a essa ideia de que os anjos desceram, caíram, vieram para a Terra para fazer esse enfrentamento contra Deus, contra a criação divina, seja manipulando no DNA, seja alterando composições genéticas, seja de minerais, plantas, natureza e até mesmo do ser humano. Então dá para se fazer uma analogia muito, muito próxima a isso. E essa mistura, essa criação, vamos dizer assim, essa criação modificada, alterada, híbrida, foi que não agradou a Deus, não estava agradando a Deus. E o dilúvio teve esse papel fundamental de dividir ou de excluir essa criação que não era dele. Esse era o propósito do dilúvio. Agora, não sabemos ou não se tem referência de como esses híbridos sobreviveram ao dilúvio. A gente pode imaginar porque eles eram extremamente fortes e inteligentes, eles tenham sobrevivido de alguma forma ao dilúvio. Então a gente pode ver dessa forma. Mas eles continuaram sobrevivendo, os seus remanescentes, vamos dizer assim, até Golias, até o período de Davi. Lembrando que Davi foi um matador de gigantes, e, inclusive o Davi tinha uma, como é que eu digo, tinha uma milícia ou tinha uma tropa que era especializada em matar gigantes. E esses gigantes, sim, eram remanescentes ou poderiam ser remanescentes de lá do pessoal lá atrás, lá do período de Noé, ou antes de Noé também. E aqui cabe um outro questionamento. Será que esses híbridos, será que esses gigantes, eles teriam acesso à salvação divina, à misericórdia divina? Aqui é um outro questionamento. Desde aquele período, né? Porque a gente fala de Golias, né? E dos irmãos de Golias, a galera lá dos filisteus. Será que eles tinham, porventura, será que cabia a eles também a salvação? É um questionamento. Mas aí, nossa, mas por que hoje não tem gigantes, não tem isso, aquilo, outro? Bom, aí vou mais à frente. Mas será que nesses híbridos, aqui é uma suposição, será que esses híbridos criaram, se modificaram geneticamente nas pessoas e modificaram o caráter delas? Porque nós sabemos que tem pessoas que têm um caráter muito ruim. Vamos dizer assim, olha, tem pessoas que são psicopatas, tem pessoas que são serial killers. Será que essas pessoas, de alguma forma, sofreram influência na sua genética ou não desses híbridos lá atrás? Porque o Enoque relata muito bem que nessa juntão, que nesses Néfilis, que esses seres eram seres maldosos, eram seres aterrorizantes. E inclusive alguns comiam humanos, se alimentavam de humanos, eram animais grotescos. E sabemos também que conforme os anos, milênios, as coisas vão modificando, a genética se modifica, se altera e por aí vai. Será que, de alguma forma, porque a gente não compreende uma pessoa que mata por prazer, entendeu? Mata, vê a desgraça do outro. Será que essas pessoas não poderiam ser de um aspecto híbrido? Serem híbridos? Bom, essa é uma dúvida que até eu mesmo tenho isso. Até eu mesmo tenho. Será?
Porque às vezes não dá para compreender uma pessoa, um ser humano como Hitler, que matava, né, ao bel prazer os judeus. Não dá. Ou um serial killer que matou 10, 20, ou que matou uma pessoa e esquartejou, não dá para entender. Enfim, mas isso é só uma colocação aqui para vocês que eu quero fazer. Bem, gente, até a próxima. Agradeço mais uma vez a vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho. É muito importante. Qualquer questionamento, dúvida, pode mandar pelo e-mail ou pode postar aqui, não tem problema. Pessoal, até a próxima. Até mais. Fiquem na paz.